quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Também quero cumprimentar os irmãos, os amigos que estão acompanhando através do Facebook, este culto de louvor e adoração a Deus. Espero que o Senhor esteja lhe visitando aí através do Espírito Santo, que Deus venha tocar na sua vida e que nós possamos ser agraciados através da palavra do Senhor. Os convido a abrir as Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 2. Josué, capítulo de número 2. Que nos diz assim: enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Versículo 4. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e o escondeu e disse: é verdade que vieram os homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Versículo 6. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que pusera em ordem sobre o telhado. Versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as vossas vidas da morte. Amém? Até aqui, podeis assentar. Quero agradecer a Deus por essa grande oportunidade, nós estarmos aqui na sede da nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério de Rio Branco do Sul. Quero agradecer ao pastor presidente, pastor Luir dos Santos, por confiar mais uma vez de nós estarmos aqui trazendo uma palavra da parte de Deus. É uma responsabilidade muito grande, ainda treme as pernas, a gente sente aquele calafrio e não vê o momento de chegar para que a gente possa se sentir ali aliviado e sentir a presença do Espírito Santo. Louvo a Deus por cada companheiro, cada irmão que faz parte do ministério, e também ver a igreja do Senhor reunida nos dias de hoje é um motivo de alegria. Nós vivemos dias difíceis, dias que é só a misericórdia de Deus, só a graça de Deus para nos sustentar, e cada dia que nós nos acordamos pela manhã e podemos respirar, é agradecer a Deus por mais uma vitória, pela vida, pelo Senhor ter nos sustentado até aqui. Outra situação que eu tenho observado nos dias de hoje, nós estamos sendo acompanhados por muitos irmãos, muitos amigos através do Facebook, e hoje é uma ferramenta de grande utilidade, muito necessária para transmitir a obra do Senhor, porque se nós não transmitirmos a obra do Senhor, o mundo lá fora está colocando tantas situações, investindo muitas das vezes com tantos recursos muito profundos, muito grandes, para tentar entreter e afastar as pessoas do caminho de Deus, e muito mais ainda, tirar o foco, que é ouvir a palavra do Senhor.
Mas nesta tarde, eu estava estudando a palavra do Senhor, e Deus me desceu ao coração sobre esta palavra. No livro de Josué, nós vamos observar algumas situações, principalmente nos primeiros 2 capítulos, e começando pelo capítulo 1, Deus vai se apresentar a Josué agora, não que Josué não conhecesse Deus, mas até antes a liderança estava na mão de Moisés. Moisés era escolhido para ser o líder da nação, e um povo muito numeroso, e ser líder naqueles dias era a voz de Deus para falar com o povo, era a autoridade de Deus aqui na terra para transmitir as mensagens vinda direta de Deus. E nós vamos observar no capítulo 1, versículo 1 de Josué, que diz assim a palavra, que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Interessante, Moisés era, ou seja, Josué era servo, e também nós vamos ver que Moisés era servo do Senhor. Então, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E disse mais: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Interessante que era a sequência da promessa de Deus a Moisés, a nação. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Interessante que Deus não queima etapas, Ele não pula etapas. Deus honrou Moisés até o último momento. Porém, agora chegou o momento de Deus usar Josué na liderança desta nação. E o Senhor, do capítulo 1, do versículo 1 ao 9, vai fazer promessas a Josué. Josué, aquelas promessas que eu fiz outrora a Moisés, eu estou confirmando, eu estou retificando, que essas promessas vão se cumprir na tua vida, no teu ministério. E o povo vai herdar a terra que eu prometi. Interessante que agora, do versículo 9 em diante, deste capítulo 1, vai trazer uma narrativa, então, do início do ministério de Josué. Então, ele vai dar algumas ordens aos seus homens, aos seus capitães de guerra, mas o interessante é que eles não saíam despreparados. Havia uma organização para esta nação sair. Primeiro, debaixo da ordem do seu líder, porque o seu líder falava com Deus. Então o povo passou a temer agora a voz de Josué. Por quê? Porque havia necessidade então de uma organização. Os sacerdotes, os levitas, então colocavam a arca. Eram pessoas escolhidas por Deus para agora carregar a arca do concerto. E essa arca ia na frente, e aqueles que iam acompanhando na sequência, era necessário então um distanciamento. Lembram da passagem que Davi ficou muito triste quando Uzá tocou a arca? Ele rompeu, ele infringiu
uma situação que era necessário manter um distanciamento da arca, ou seja, dos levitas, dos sacerdotes que carregavam a arca, porque era uma ordenança divina, e nenhuma ordenança divina, ela pode ser quebrada. Mas nós vamos adiante. Então agora, eles vão da além do Jordão. O que seria o Jordão? O Jordão seria a divisa das terras aonde Deus tinha prometido para aquele povo. E eram terras magníficas, terras esplêndidas, algumas com muitos ali oásis, ali algumas com fontes de água, outros com muitos jardins, umas com palmeira, com tamareira, assim como a cidade de Jericó. Porém, nós vamos observar que ele vai agora, Moisés, tomar uma posição. Vai colocar agora dois homens classificados, homens preparados, que seriam os espias, seriam os espiões que entrariam primeiro na terra para colher toda a informação, a notícia, como seria aquela cidade, estava tomada por homens armados, qual seria o forte daquela cidade, o ponto a ser atacado, se assim fosse necessário. Porém, agora Josué orienta esses homens, e faz então com que esses homens passem agora da além do Jordão. E quando eles chegam, se aproximando da cidade de Jericó, isto no período da noite, então eles chegam junto ao muro. E é interessante que junto ao muro vai aparecer uma mulher até então desconhecida, desclassificada pela sociedade. Alguém que não tinha muitos quesitos, muita honraria, e até era uma pessoa defamada, mal falada. Esta mulher se chama Raabe. Essa mulher é conhecida como Raabe, a prostituta. Raabe mora no muro da cidade, ou seja, mora de favor num cantinho ali, num lugar que deixaram ela que ali ela vivesse. Porém, quando chegam aqueles homens, aqueles dois espias, eles não tinham outro lugar a não ser entrar pela casa daquela mulher. As portas da cidade já estavam fechadas. Então aquela mulher recolhe aqueles homens, e aqueles homens dormem ali, posam ali. Mas a notícia correu rápido. Também ali o setor de inteligência, ali de Jericó, também já ficou sabendo que tinha dois homens vindo de Israel para espiar a terra. Ora, vir ali sem convite, sem um mandado, sem uma carta, sem uma documentação, é claro que não era bem-vindo. Era alguém que estava invadindo o território que até então não era da sua parte, não era de direito. Mas esses homens foram acolhidos ali por Raabe. E é interessante que quando Raabe recolhe aqueles homens, eu parece que paro para analisar e vejo que alguma coisa ela entendeu que poderia colher daquela situação. Ela pensou, bom, nunca nenhum israelita, nenhum judeu veio me visitar, nunca chegou na minha casa. Todos os homens que procuravam ela era com outra finalidade. Interessante que agora os espiões, ali também o serviço secreto ali de Jericó, vão e informam ali a autoridade máxima, ao rei de Jericó. Olha, tem dois homens espias que estão na casa de Raabe. E quando fica sabendo disso, então ele diz, manda os seus soldados lá, que fossem com ordem para prender e trazer preso até a presença do rei. E agora, chegando lá, encontro aquela mulher. E aquela mulher, quando vê aquela situação, ela esconde na parte de cima da sua casa. A Bíblia faz menção que era um lugar ali onde era guardado no telhado, ou seja, era guardado as canas de linho, era uma forma de armazenar. Esse linho era colhido entre o mês de março e o mês de abril. Então, ela tinha colhido aquele linho
e era de valor aquelas peças de linho, ou seja, a sua retirada, a sua preparação, e era colocado na parte de cima do telhado, para ali armazenar, e também para que pudesse ali, no tempo certo, tirar dali. Era uma parte de curtimento. E quando agora, esses homens chegam ali, aonde estão os homens que vieram de outra nação? Aonde estão aqueles homens? E ela vai dizer naquele momento: olha, eu não sei, eles estiveram aqui, mas fechei a porta e esses homens foram embora, vão a caminho, talvez vocês alcancem esses homens. E quando aqueles homens ouviram aquela palavra, então aqueles soldados saem da casa de Raabe, à procura pelo caminho, pelas planícies, pelos lugares mais longe que fosse, eles queriam trazer aqueles 2 homens, os espias. Só que agora, aqueles 2 homens estão na parte de cima. Agora o risco seria dobrado, porque já sabiam que eles estavam na casa daquela mulher, ou seja, ou pelo menos estiveram. Se nós formos analisar aqui, Raabe, ela nasceu no lugar errado, ela tinha a profissão errada, morava no lugar errado, tinha tudo para dar errado. Não tinha chance alguma de perspectiva, de melhora, de crescimento, de um dia ter uma oportunidade. Mas ela pensou assim: como esses homens aqui chegaram, alguma coisa pode mudar na minha vida. Eu creio que nesta noite, Deus está falando com pessoas aqui, que quem sabe deu tudo errado. Você pensou: eu nasci na família errada, olha, escolhi a profissão errada, meu casamento deu errado, olha, tudo que eu faço dá errado, nada dá certo. Raabe era esta pessoa. E agora, como se não bastasse, tinha acolhido 2 homens que eram considerados inimigos do seu povo. Mas quando saem ali os soldados, ela sobe na parte de cima e diz: olha, eu bem sei que o Senhor deu esta terra nas vossas mãos. Eu sei o que aconteceu com a sua nação, quando o Senhor tirou por mão forte lá do Egito. Eu sei o que aconteceu, que Deus abriu o mar vermelho para vocês passarem. Ela sabia a história da nação de Israel. O interessante, que essa mulher tinha todos os defeitos do mundo, mas ela tinha algumas qualidades que fazia com que ela compreendesse as coisas acerca de Deus. Ela sabia a história do livramento do povo de Deus. Deus ainda tem livramento para os seus. Deus ainda tem promessa para cumprir na vida dos seus. E Deus ainda vai colocar os seus no lugar certo, na hora certa, entre as pessoas certas, para que o seu nome seja glorificado. Eu sei a história de vocês. Eu sei que o vosso Deus é Deus nos céus, mas Ele também é Deus aqui na terra. Conhecer esse Deus é algo maravilhoso. Meu irmão, eu posso conhecer 1000 pessoas, posso ter amizade aqui, tantos lugares, ligar para alguém, para um amigo, mandar uma mensagem. Mas quando eu conheço esse Deus, eu posso estar enfrentando a maior das dificuldades. Eu sei que quando eu for ali dobrar o meu joelho, Deus vai ouvir a minha voz e algo vai acontecer. Aquela mulher tinha uma oportunidade na vida, que se ela deixasse, poderia nunca mais ter. Eu vejo aqui então que esta mulher, ela sobe e conversa com aqueles homens: olha, eu sei a história, eu sei que o Senhor vai destruir essa cidade, mas quem falou para ela? Deus tocou no seu coração o que viria a acontecer naquela cidade. Quantas coisas estão acontecendo no nosso mundo hoje, é notícia daqui, é notícia dali, um bombardeio de informações, tem muitas coisas que é fake news, muitas informações falsas no meio disso.
E muitas das vezes as mentes das pessoas estão sendo bombardeadas. Imagine aquela mulher na pressão que ela estava ali, mas ela não cedeu à pressão, ela guardou aqueles homens. Guarda aquilo que Deus colocou na tua vida, ainda que a pressão seja grande. Deixa esse Deus, deixa a igreja, mas ainda permaneça com a tua fé inabalável. E aquilo que você escondeu no seu coração, não entregue por nada. Ele diz: olha, vocês vão fazer um juramento para mim. Eu quero que vocês peçam a Deus que livre o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e toda a minha família com tudo que eles têm. Ora, ela estava na rota de destruição, morava no muro. O primeiro lugar aonde era atacada uma cidade, aonde era? O muro da cidade era derribado. Ou seja, o primeiro lugar que eles iam destruir, a primeira pessoa que ia morrer ali era ela. Mas ela não pediu só misericórdia por ela. Ela lembrou que tinha pai, que tinha mãe, que tinha irmãos, e ela teve misericórdia da sua família. Diz: eu não quero o livramento só para mim, não. Eu quero o livramento para toda a minha casa. Quem está entendendo a voz de Deus nesta noite? O livramento não é só para você, é para o teu esposo, é para a tua esposa, é para os teus filhos. Deus ainda está dando livramento nesses últimos dias. Tem livrado de tanto mal, tem livrado a nossa vida de tantas coisas. Ainda essa semana Deus me livrou de um acidente. Eu vi quando Deus colocou a mão e segurou meu carro. Um carro estava na minha frente e de repente ele bateu com outro, mas Deus me segurou ali para não deixar nada acontecer com a minha vida. Agora ela está numa situação. Abre a boca, entrega aqueles homens, ou fica quieta. E a primeira situação que eu aprendo aqui, com essa mulher Raabe, a primeira situação que ela tem agora nas suas mãos, e ela opta pela escolha perfeita, pela decisão perfeita, é o poder do silêncio. Mas poder do silêncio? O silêncio, muitas das vezes, fala muito mais alto do que 1000 palavras. Lembra de Ana? Ela não fez aquela oração eloquente, ela não fez com palavras brilhantes, sem atropelar as frases, não. Ela só mexia a boquinha, os lábios, a ponto que o sacerdote Eli não entendeu, pensou: essa mulher está embriagada. Não pode, só veio aqui para mexer os lábios. Mas era alguém que no silêncio estava mexendo com o coração de Deus. Quando veio a resposta, que resposta foi? Quem lembra do filho de Ana, Samuel? Juiz, profeta e rei da nação Israel. Quando nós alcançamos o favor de Deus, muitas das vezes é em silêncio. É quando você entra no teu quarto, você não vai à mídia lá fora e diz: olha, estou orando por você. Não, você entra no teu quarto: Senhor, tem misericórdia da minha vida, mas também tem misericórdia da vida de fulano, tem misericórdia da vida de cicrano. Entra com providência nessa situação. É o poder do silêncio. Ali aquela mulher Raabe não fez propaganda, mas ela agora está no momento que ela preferiu se calar para falar na hora certa. E uma das maiores dádivas é saber a hora de aplicar a palavra, é saber a hora de falar. Tem hora que é melhor a gente ouvir, e muito mais ouvir a voz de Deus.
Tem gente que não para ouvir todo mundo, menos Deus. E Deus muitas das vezes, fulano, eu quero falar com você, cicrano, eu tenho uma mensagem para você, mas não para. Mas nesta noite, o Senhor te trouxe aqui, e você que está acompanhando através da rede social, pare e ouça a voz de Deus. Deus tem algo ainda para realizar na tua vida. Tem momentos que é no silêncio. Lembra de Elias? Elias é aquele que venceu 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, 850. Um homem que orou e 3 anos e meio não choveu. Só voltou a chover depois da oração deste homem. E quando ele vence ali os profetas, há uma ameaça de Jezabel. E esse homem dá no pé. Ele começa agora um período de dificuldade, um momento de depressão, um momento de medo. E nós estamos vivendo hoje pessoas que estão sendo atormentadas pelo medo. O medo de tantas formas, é medo disso, é medo daquilo. É claro que é uma necessidade de ter um cuidado, cumprir com as regulamentações da saúde. É necessário ter todos os cuidados que está sendo orientado, mas não deixar o medo tomar conta. Nós estamos vivendo numa época que a nossa fé está sendo desafiada todos os dias, se cremos mesmo em Jesus Cristo ou não, porque uma coisa é dizer, e outra coisa é agir como quem está crendo na promessa de Deus, que Deus está nos guardando. Mas Elias foge, vai para o deserto, deixa o seu moço. E é interessante que quando ali Deus se apresenta para ele, no vento que quebrava ali, fendia as penhas, mas Deus não estava no vento. De repente veio um terremoto, e aquele terremoto começou a tremer a terra onde ele estava ali. Elias olhou, esperando o Senhor apresentar naquele terremoto. Quem não quer ver Deus se apresentar num terremoto? Ali, numa aparição divina para ele exclusivo naquele momento. Mas o Senhor não estava naquele terremoto. E veio fogo. Moisés também, nós vamos observar na questão da sarça ardente, o fogo ardia, mas não se consumia, ou seja, não queimava. Agora Elias, o fogo aparece, mas o Senhor não estava no fogo. Mas de repente diz a palavra, uma voz mansa e suave, diz: Elias, Elias, o que fazes aí, Elias? Deus ainda está falando com muitos que ainda precisam ter um momento com Ele, ter um particular com Deus, e Deus tem se apresentado. Faça como Raabe, que não perdeu a oportunidade. A primeira aqui, situação que nós aprendemos com Raabe, é o poder do silêncio. Deus muitas das vezes age no silêncio. O segundo ponto que nós vamos estudar daqui para frente, é que agora, esta mulher Raabe, ela pede um sinal. Ela quer um sinal daqueles homens. Ou seja, ela quer algo que venha fazer com que esses homens tenham uma responsabilidade naquilo que eles vão dizer. E o documento naquele dia, o que seria? Então, a palavra de 2 testemunhas ou mais, que valeria. Porém, ela disse assim, olha, quem responderá pela vossa vida, ao ponto de morrer? Ou seja, nós estamos falando aqui de vidas que estavam sujeitas a morrer. Tanto ela, se fosse invadida a cidade pelos judeus, pelo povo de Israel, como se ela entregasse eles também. E aqui eles vão dizer assim, olha, se você não denunciar, falando a Raabe, se você não denunciar este pacto, esta aliança, essa tratativa, nós também iremos tratar e vamos honrar aquilo que foi combinado. Mas se denunciar, nós não temos compromisso algum, e o seu sangue também não cairá sobre nós. Porém, nós vamos observar aqui, que agora,
esta mulher vai descer esses homens por uma corda, ou seja, através da janela da sua casa. E esses homens vão descer agora pelo muro da cidade, pela janela. As portas estão fechadas, mas a janela está aberta. Deus tem janela de livramento para alguém aqui esta noite. Quem sabe as portas já te fecharam para te consumir, para fazer algo que entristecesse a tua vida, mas Deus está abrindo janelas para que alguém alcance o livramento e o nome do Senhor seja glorificado. Esses homens vão descer pelo muro, e quando eles vão descer, ali aquela mulher vai dizer algo que vai mudar o sentido da volta daqueles homens. Olha, vocês não voltem direto, vocês subam, se retirem, fiquem escondidos há 3 dias. 3 dias, fiquem num lugar, numa planície. E quando esses homens voltarem, não vão achar, os soldados não vão encontrar. Porém, no versículo 18 do capítulo 2 ainda vai dizer: e vindo nós à terra, se não matares. Ou seja, aqui existe um pacto. Aqueles homens vão dizer antes deles ir embora: olha, nós vamos aqui firmar um compromisso contigo. Isto é uma aliança, é um pacto de livramento. Se vindo nós à terra, quando nós voltarmos, e não amarrares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde fizeste nós descer, e se não recolheres em sua casa contigo, teu pai, tua mãe, teus irmãos, e toda a tua família, então nós estamos livres deste compromisso. Agora, é a segunda lição que nós aprendemos. O cordão de escarlata. O cordão de escarlata era um cordão vermelho, ou seja, ele era banhado, ele era derramado sobre a escarlata, era uma tinta vermelha, na cor parecida com de sangue. Então, quando ali alguém via de longe alguma pintura de uma roupa, seja de um tecido ou de uma corda, já via logo dizer: olha, essa cor é escarlata. Era uma cor tão chamativa. E quando ali aqueles homens disseram a cor de escarlata, eu me lembro que quando houve o livramento do povo de Israel do Egito, que morreu todo o primogênito egípcio, mas na casa do povo hebreu nenhum morreu, é porque havia sinal do sangue do cordeiro no umbrais das portas. Sabe o que é isto? Lembrou que houvera outrora um livramento para a nação, e eles poderiam também daquela forma agora dizer que aquele cordão de escarlata era um compromisso de livramento. Então eu vejo aqui que o poder do sangue, o significado do cordão de escarlata, era um pacto então de livramento. Que quando voltassem os soldados e fossem derribar a cidade, olhassem naquela janela, era para estar ali Raabe, mas não era para estar sozinha, era para estar com a sua família, era para estar com seus pais, e eles não poderiam sair fora da sua casa. Era a ordem, não poderiam sair dali, senão não havia compromisso, estava quebrado o compromisso. Interessante que no verso 21, e ela disse, conforme essas palavras, assim seja. Então os despediu e foram. E ela colocou o cordão de escarlata na janela. Uma coisa é dizer que vai cumprir, e outra coisa é cumprir. Ela, quando ouviu a voz daqueles homens, faça isso. Ela disse, bom, a ordem é essa. Então eu vou colocar o cordão de escarlata, e este será por sinal do livramento. Agora chegar na casa dos seus pais, pai, mãe,
vai haver uma destruição em Jericó. Vai ser derribados os muros, vai ser derrubado todas as casas, vai ser incendiado a cidade. Mas para nós haverá um livramento. Imagine só o poder de convencimento de alguém que até outrora estava na prostituição, na vida errada, na vida contrária. Mas eu tenho certeza que quando a sua família ouviu a voz daquela mulher, disse: olha, a minha filha está transformada, a minha irmã está transformada, é outra pessoa, ela veio aqui com amor, ela veio aqui com interesse, com singeleza de coração, interessado por nos livrar. Deve ser verdade, vamos para a casa de Raabe. E assim entraram os da família de Raabe. E aqui começa então o poder do livramento através do cordão de escarlata, que nada mais e nada menos significa do que o sangue de Jesus. O sangue de Jesus naquele dia vai nos livrar da ira futura. Haverá um derramamento do juízo de Deus, mas todos aqueles que tiverem a marca do sangue, o anjo da morte não vai atingir. Mas você pensa assim: mas irmão, quanta gente está morrendo com o Covid, quanta gente. Mas eu estou falando de uma vida eterna com Deus. Do que adianta viver mais 40, 50 anos e nós perdemos uma eternidade com Deus. Se estivermos preparados hoje, possamos dizer: ora vem Senhor Jesus, nós aguardamos a sua volta. O que eu não quero é perder a salvação, o que eu não quero é encontrar o juízo de Deus. Eu quero alcançar a graça, a misericórdia do Senhor, e o sangue de Jesus me purificar de todo o pecado, o sangue de Jesus me livrar de todo o mal, o sangue de Jesus me livrar do inferno, o sangue de Jesus me livrar da segunda morte, o sangue de Jesus me livrar da condenação eterna. É isto que importa. Mas estão dizendo isso de você, estão dizendo: não importa, o que importa é o nome estar escrito no livro da vida, o que importa é o nome estar no cartório celestial. Ah, mas falo tão mal de você, critico, não tem problema. O importante é ainda ter a convicção da salvação, ainda esperar esse Jesus que morreu da cruz. E eu digo esta noite, eu tenho uma mensagem fresquinha para você: a morte de Jesus não foi em vão, não. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, e a sua misericórdia, através do sangue que foi derramado, tem poder de lhe alcançar, lhe perdoar nesta noite. O sangue de Jesus ainda tem poder de transformar pecadores, o mais vil pecador, em homem cheio da graça, em mulheres honradas por onde passarem, pregadoras, cantoras, pessoas cheias do Espírito Santo, missionárias, líderes do círculo de oração. Ora, onde um dia o Senhor nos tirou, esquecemos que um dia o Senhor nos tirou do lamaçal de pecado, nos tirou de coisas tão erradas. Deus ainda é o mesmo, e Ele tem poder para te alcançar aonde você está aí na tua casa, transformar a tua vida, renovar teus pensamentos e fazer de você um vaso nas mãos do Senhor. Aleluia. Aqueles que venceram, Apocalipse 12, verso 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua própria vida. Jesus está aqui nesta noite. Oh, poder do sangue, poder de purificar pecador. Checanda lá baixuire se cai. Oh, como nós somos devedores a Jesus Cristo, a nosso Salvador. Nós não havíamos nem nascido ainda, não era nem projeto humano, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou de tal forma que Ele morreu por nós antes mesmo do nosso nascimento, para que um dia nós ouvíssemos a sua palavra, para que um dia desejássemos a sua eterna salvação, para que um dia desejássemos a sua eterna glória. Tu és um escolhido do Senhor.
Tu és precioso aos olhos do Senhor. Não troque a tua salvação por nada. Jesus já pagou o preço. Não troque a tua salvação por nada neste mundo. Jesus morreu por você. Mas eu tenho uma notícia melhor. Ele não está morto, Ele ressuscitou. Você pode dizer: eu não tenho força. Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está do teu lado e diz para você também: olha, eu sei que você não tem força, mas eu te ajudo, eu te carrego, eu te levanto e coloco nos lugares que você precisa estar. O cordão de escarlata, o significado é o sangue. O sangue tem um poder tremendo. Se o sangue de Abel clama por justiça, imagina o sangue do justo. Jesus Cristo, que tem o poder de salvar a minha vida e a tua vida. Que sangue precioso. O sangue de Jesus Cristo, o sangue poderoso. Terceira atitude que eu vejo aqui, estou caminhando para o fim. O poder de ficar em casa. Aí você pode pensar: mas irmão, então está errado, nós viemos para o templo, viemos adorar a Deus. Não, você fez a coisa certa. Você veio por fé adorar a Deus, estar na presença de Deus. Aqui neste caso, havia uma reunião familiar. Como a arca de Noé, um dia, foi criticado, foi 100 anos, bate prego, puxa tábua, coloca mais um sarrafo aqui, mais uma tábua ali, mais prego e mais prego, e o povo debochando. Mas Noé entrou com a sua família creu que viria um dilúvio, quando todos debochavam. Noé creu na palavra de Deus. Se Deus falou, está falado. Tem situações que, se Deus disse um dia para você que vai fazer de você um instrumento nas mãos do Senhor, está falado, não se questiona mais. Deus é poder, Ele é poderoso. E aqui, o poder de ficar em casa era no lugar do livramento, porque haveria destruição. Haveria de passar ali o exército e derribar. Eu não quero me ater aqui aos 6 dias que ali começaram a tocar trombetas. Os sacerdotes passavam com a arca, o povo atrás. E no 7º dia foi dado 7 voltas. E começaram a gritar, e Josué dizendo: o Senhor já nos deu esta terra. Não quero entrar nesse detalhe. Mas eu quero me ater aqui ao dia que foi escolhido para ficar em casa. Ficar em casa não é num controle remoto e dizer: agora eu vou assistir o programa que eu quiser. Não. O ficar em casa aqui também diz: olha, eu vou hoje aproveitar e vou receber algumas visitas, por mais que seja bom, mas também não é. O que é ficar em casa? É ficar no lugar do livramento. É ficar no lugar da bênção de Deus. Nós vemos no Evangelho de Lucas que quando havia ali a promessa do Senhor Jesus Cristo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O início foi 120 pessoas, não podia ter muito mais, com certeza. Mas uns: olha, eu tenho um compromisso, eu me lembrei disso. Outros dizem: olha, eu tenho um passeio, tem alguns amigos aí que eu vou ter que ver. Mas era para ficar no lugar aonde Jesus tinha determinado: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe qual é a maior causa das percas de bênção nos dias de hoje? Não é que Deus não cumpre. Deus fala e Deus cumpre. Ele não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas é que muitas das vezes nós saímos da posição, o Senhor nos coloca numa posição, e nós saímos da posição aonde Deus nos colocou. Se Deus te colocou num lugar, fique ali até o cumprimento da promessa de Deus. Deus te chamou para esta obra, o Senhor é fiel para cumprir.
Eu estou procurando pregar a Bíblia pela palavra. Não saia do lugar aonde é o lugar da bênção. Não deixe, não faça como muitos também que deixam as suas congregações, abandonam e não sabem por onde está mais. Muitas das vezes o pastor nem sabe onde é que seu camarada está crente ou não está mais, se está bem, a vida espiritual é uma preocupação. Não deixai as vossas congregações, não deixai a sua igreja, permanecei ali. Ali é o lugar da bênção. Mas irmão, eu sou tão insignificante, eu sou tão simples ali. Deus conta com o teu trabalho, Deus conta com aquilo que você está fazendo. Mas eu só oro, então continue orando, porque Deus ainda conta com a sua oração. Mas eu só canto, Deus conta ainda com o teu louvor. Eu tenho dificuldade para pregar, o Senhor vai revelar a sua palavra para a sua vida. Se dedique na leitura, mas não saia do lugar aonde o Senhor te chamou. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Capítulo 6, nós vamos ver que existe uma promessa, e vai ser cumprido. Nós vamos ver que esses homens passam a Josué, então, chega o dia de invadir a cidade, mas aquela mulher, Raabe, vai ser poupada. Raabe vai ser mencionada alguém que era nada. A Bíblia vai fazer menção, Hebreus capítulo 11, versículo 31. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Também na epístola de Tiago, está registrado capítulo 2, versículo 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recebeu ali os emissários e os despediu por outro caminho? Ou seja, existia uma recompensa. E aí nós vamos analisar mais aonde está a recompensa. Aonde está a recompensa de alguém que fez, que livrou ali a sua família? Primeiro livramento foi a família. Deus guardou ela, guardou, a cidade foi destruída, mas a vida de Raabe foi poupada, a sua família foi poupada, e agora com o direito de ir e vir entre os hebreus, entre os judeus, com livre acesso. E um dia ela vai conhecer alguém, esse moço chamado Salmo. E Salmo começou a olhar para aquela moça, para aquela mulher, Raabe. E ela disse: bom, eu tinha uma vida lá atrás, agora eu tenho outra vida. Agora eu conheço o Deus de Israel, aquele que livrou não somente a mim da morte, mas livrou a minha família. Mas esse Salmo, ele vai assumir um compromisso e vai se casar então com esta Raabe. E vai entrar agora na genealogia de Jesus. Interessante, aquele que era para ser nada, agora está escrito até na genealogia. Mateus capítulo 1, versículo 5 diz assim: e Salmo gerou de Raabe, e Salmo gerou de Raabe a Boaz, e a Boaz gerou a Rute, e Rute a Gileade, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Para quem não era para ter nome nenhum, estar honrada entre aqueles que fazem parte da genealogia do nosso Salvador, Jesus Cristo. Quem sabe você ouviu esta mensagem e diz assim: aonde o irmão quer chegar? Ainda há esperança para a tua vida. Quem sabe o sistema, o mundo disse: agora já era, acabou, não tem mais o que fazer, tua fama é ruim, teu nome é péssimo, mas eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. O Senhor que transformou a vida de Raabe está aqui nesta noite e quer transformar a tua vida, quer mudar o teu ser, teus pensamentos, teus projetos. Você vai constituir uma família, você vai ser abençoado por Deus, você vai ter profissões extraordinárias, vai se formar naquela faculdade ainda. Sabe por quê? Porque aqueles que colocam a sua vida
na prestação de alguma coisa para o reino de Deus, o Senhor jamais deixa em vão. Deus cumpre os seus requisitos, Deus cumpre a sua vontade para aqueles que um dia fizeram algo para o reino de Deus. Deus é maravilhoso. Vamos se colocar em pé nesse momento, quero encerrar. Eu não sei como que está a tua vida. Esses últimos tempos, Deus tem me dado mensagens de restauração, de transformação, de mudança. Porque o Senhor um dia pegou um caco quebrado e Ele transformou a minha vida. E eu posso dizer aqui na autoridade do Espírito Santo, a esperança para a tua vida. O vaso que estava na mão do oleiro de Jeremias 18, quando Jeremias estava olhando, se quebrou na mão do oleiro. Mas ele viu que de repente aquele oleiro não pegou aquele vaso e jogou no lixo. Ainda bem que no reino de Deus não tem lixo. O oleiro ainda trabalha em vaso. Ele pegou o mesmo vaso que tinha se quebrado e começou ali a trabalhar naquela roda, naquelas correias, e foi fazendo um vaso mais bonito, mais dinâmico, melhor, mais preparado, mais estruturado. E quando ele preparou aquele vaso, Jeremias ficou ali atônito, olhando. Mas o que é isto, Senhor? Ele disse: olha, assim é a nação de Israel. Não podereis fazer de vós, ó nação de Israel, ou seja, reconstituir, transformar, levantar o caído. Deus ainda tem algo para fazer na tua vida. Não deixe nada tirar o foco da salvação. Deus um dia te chamou e você ouviu a voz do sumo pastor. Não deixe o lugar aonde Ele te chamou. Deus tem livramento para você. Mas agora mesmo, a destruição pode acontecer em muitos lugares, mas o Senhor tem livramento para a tua vida. Alguém para Jesus? Tem alguém nesse momento para entregar sua vida para Jesus? Alguém? Aí também através do Facebook. Eu não sei se precisa neste momento você fazer uma reconciliação, uma entrega, mas eu quero te fazer um convite. É momento de voltar aos caminhos do Senhor. Eu não sei como que você está vivendo, mas o Senhor conhece a sua vida. E se você quiser vir aqui à frente agora, nós estaremos orando por você. Também aqueles irmãos que se decidirem ali, através das redes sociais, podem ali também escrever um texto. Dizer: estou voltando para o Senhor. Não há ninguém, a oportunidade é agora. Eu sei que é um momento difícil, porque muitas das vezes nós queremos ouvir aquilo que enche o nosso ego. Mas aquilo que nos confronta, muitas das vezes, parece que nos constrange, nos envergonha. Mas o Senhor não tem prazer de envergonhar ninguém. O Senhor tem prazer de honrar, de abençoar, de levantar o caído, de transformar vidas. Não há ninguém? Vamos orar então. Deus maravilhoso, Deus de poder, eu te dou graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo plano de salvação, a qual nós fomos alcançados. Um dia tu olhou para nós e salvou, Senhor, a nossa vida, a nossa família. E eu te agradeço, Senhor, porque hoje eu sei o que é servir com alegria. Hoje eu sei, Senhor, o que é derramar o coração na tua presença. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para te exaltar. E que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja exaltado. E tudo aquilo, Senhor, que for feito, Senhor, na tua obra, seja para louvor, para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.